Está começando mais um Palavra Profética e hoje o nosso tema é o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 10. E diz assim a palavra do Senhor: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia! Glórias a Deus. Como podemos definir a palavra fraqueza? Você já parou para pensar nisso? Limitação de nossa sabedoria, santidade e o nosso poder é inerente à nossa condição humana. Em outras palavras, fraqueza pode ser definido como uma limitação humana, uma limitação do ser humano. E o poder de Deus? Como podemos definir o poder de Deus? O poder de Deus, ele é ilimitado. Todo poderio, honra, glória, força, domínio foram entregues a Cristo ressurreto. Aleluia. Existem muitos cristãos que estão vivendo um evangelho com a força do seu próprio braço. São muitos mesmo que estão vivendo de acordo com a força do seu próprio braço o evangelho do Senhor. Fazendo uma comparação, podemos perceber que o homem, ele tem as suas limitações e Deus, ele tem o poder ilimitado. Então, por que eu, como um homem que conheço a Deus, eu como um homem que conheço a palavra de Deus, você como uma pessoa que conhece a Cristo, vamos viver uma vida segundo a força do nosso próprio braço? Segundo aquilo que nós queremos ou desejamos, no sentido de que eu faço, eu posso, eu mando, entendeu? E aí, aonde fica a palavra do Senhor no meio de tudo isso? Nós precisamos entender que também não podemos fazer nada sem a presença majestosa de Jesus. Jesus, ele ressuscitou e todo o poder lhe foi entregue em suas mãos. Então, é momento de refletir, é momento de começar a entender que nós precisamos caminhar na dependência de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Precisamos caminhar segundo o propósito que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas, amém? Nesse segundo bloco, eu quero falar um pouquinho sobre alguns personagens bíblicos. Davi, ele pecou, ele se envolveu com uma mulher casada que se chamava Batseba, provocou a morte de Urias, engravidou a Batseba e o fruto do pecado deles nasceu. Porém, morreu. Davi, ele foi confrontado pelo profeta Natã. E ele caiu em si, ele se arrependeu, ele pediu perdão e ele reconheceu o seu pecado diante de Deus e diante daquele profeta que estava ali, lhe confrontando, lhe falando que o que ele havia feito não havia agradado aos olhos do Senhor. Moisés, num momento de ira, ele matou um egípcio e ele fugiu do palácio, ele fugiu das terras egípcias para o deserto de Midian. E ali ele ficou por um longo período. Também podemos falar sobre Pedro. Pedro, ele era afoito, agressivo, ousado, sanguíneo. Pedro, ele negou a Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse. E Sansão? Sansão, ele era um nazireu que revelou o segredo de sua força descomunal para Dalila, que estava em seus cabelos, que estavam nas tranças dos seus cabelos. Dalila o traiu e Sansão, ele orou ao Senhor arrependido e o Senhor lhe concedeu novamente a sua força.
Então, por que que eu estou falando sobre esses homens? Por que que eu estou falando desses personagens bíblicos? Porque Deus, ele escolhe pessoas, seres humanos com falhas, e através das suas falhas, Deus, ele manifesta o seu poder. Deus, ele manifesta a sua grandeza. Deus, ele manifesta a sua soberania. Amém? Então, Pedro, ele se arrependeu. Ele se arrependeu de ter negado a Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse. Ele chorou e ele se arrependeu de todo o teu coração. Ele se arrependeu daquele momento ali que ele negou a Jesus. E também posso falar sobre Moisés. Moisés, depois que ele teve um encontro com o Senhor e que ele viu a sarça ardente que não se consumia, com certeza ele percebeu que ele cometeu um erro, cometeu um equívoco, que ele deixou se levar por um momento de ira, que no momento de ira ele cometeu um pecado. Ele matou aquele egípcio. Deus, ele tem os seus propósitos, ele tem a sua maneira de trabalhar por meio das nossas circunstâncias, por meio das circunstâncias do homem. Às vezes o homem faz uma escolha e no meio daquela escolha, o homem fez uma escolha e aí aquela escolha não foi uma escolha muito boa, não foi uma escolha certa, não foi uma escolha ideal, mas Deus, ele opera no meio das circunstâncias. Quando é dita a palavra fraco, num contexto geral, estamos nos referindo a pessoas que vacilaram na fé, que cometeram erros. Entretanto, elas possuem um relacionamento profundo com Deus, na qual suas falhas são a oportunidade precisa para a poderosa intervenção de Deus em nossas vidas. Nos dias atuais não é diferente. Deus, ele ainda chama homens e mulheres cheios de falhas, porém com o coração disposto e pronto a se arrepender. Todos nós, seres humanos, somos falhos e limitados. Até poderíamos enumerar numa lista cada uma das nossas fraquezas, mas o que nos importa é apresentar a Deus cada uma das nossas falhas, das nossas limitações, das nossas fraquezas, aleluia, e buscar o caminho genuíno do arrependimento, a fim de alcançar o perdão de Deus, amém? Então, você sabia que não temos fraquezas e limitações por uma obra do acaso? Pois é nelas que ocorrem a manifestação do poder de Deus em Cristo Jesus sobre as nossas vidas, aleluia. Deus, ele vai além das nossas limitações. Deus, ele vai além das nossas fraquezas. Deus, ele vai além das nossas imperfeições e ele usa para nos fazer crescer nele. Em outras palavras, eu quero te dizer que Deus, ele aperfeiçoa o seu poder. Ele aperfeiçoa o seu poder de uma maneira rica, linda e poderosa em nossas fraquezas e limitações, para que nós venhamos crescer nele, aleluia, porque somente em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Se nós fôssemos fortes, realmente fortes, isso geraria o individualismo. Porém, nós sabemos que quando nós admitimos as nossas fraquezas e limitações a Deus, o poder dele é aperfeiçoado em nós. O apóstolo Paulo nos ensina que não somos arrogantes por causa das nossas fraquezas. Vamos ler lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7. Diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim,
Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porém, eu me gloriarei ainda mais em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Glórias a Deus, amém? Olha que palavra poderosa, que palavra linda. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7, 8 e 9. Essa palavra é poderosa. Olha que coisa linda que Deus, ele falou ao apóstolo Paulo, glórias a Deus. Então, não é momento de você pensar que você não vai conseguir, não é momento de você pensar que você não tem a capacidade necessária para você conseguir. Você precisa se lembrar que é no meio da nossa fraqueza que o poder de Deus ele é aperfeiçoado em nós. Aleluia. Glórias a Deus. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia, glórias a Deus. Após a leitura dessa palavra poderosa aqui no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 e versículo 2, eu quero dizer a você que está do outro lado dessa tela, assistindo a nossa palavra profética, que você não deve aceitar nenhuma acusação do inimigo, porque nós fomos resgatados por Jesus. Fomos resgatados por Jesus e estamos vivendo dentro da lei do Espírito. Estamos vivendo debaixo da graça de Jesus. Aleluia! Um tempo de graça, um tempo novo que Deus trouxe para as nossas vidas, amém? Fomos libertados da lei, do pecado e da morte por meio do sacrifício de Jesus ali naquela cruz. Quero lembrar você que a água, ela te lava e o sangue de Jesus, ele te limpa, e também o Espírito Santo de Deus, ele te sela, glórias a Deus. Não importa qual seja a luta que você está passando. Eu quero dizer a você que você já é mais que vencedor em Cristo Jesus, amém? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4 e 5, diz bem assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta, aleluia, contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Glórias a Deus. Olha que poderoso. As armas que nós lutamos, elas não são armas humanas, elas não são armas carnais, elas são armas espirituais. E com essas armas nós lutamos no nome de Cristo Jesus e nós somos vencedores, mais que vencedores. Cada vez mais o sacrifício de Jesus que nos trouxe vida, que nos trouxe paz, que nos trouxe a oportunidade de viver uma vida abundante na presença dele, nos mostra e nos ensina dia após dia que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Amém? A Bíblia também relata que Jesus, ele veio para salvar os que estão perdidos. E também a palavra do Senhor nos mostra que antes que o mundo viesse a existir, o Cordeiro de Deus já estava preparado. Isso quer dizer que Deus, ele já tinha um plano de redenção, glórias a Deus. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 19 e versículo 20, diz assim: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido
antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Glórias a Deus. Olha que poderoso. Deus, ele já tinha um plano de redenção para salvar a humanidade. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Portanto, eu preciso reafirmar a palavra do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, que a graça de Deus nos basta. A graça de Deus, ela é suficiente para nós, aleluia. E o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza, o poder dele se aperfeiçoa no meio da nossa fraqueza. Sendo assim, preste bem atenção, repreenda nesse instante, em nome do Senhor Jesus, todo pensamento negativo, pensamento de morte, de enfermidade, de suicídio, pensamentos de destruição e de ruínas. Repreenda-os agora em nome de Jesus. Em João 10:10, na parte B, diz que Jesus ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Portanto, não podemos aceitar nenhuma acusação do inimigo, não podemos aceitar nenhuma sugestão do adversário, não podemos aceitar nenhum pensamento torpe, nenhum pensamento de negativismo, não podemos aceitar esses pensamentos de morte, nem de enfermidade, muito menos pensamentos suicidas, pensamentos de destruição ou até pensamentos de ruína. Precisamos ativar a palavra de Deus nas nossas vidas dia após dia. Em outras palavras, eu quero dizer a você que você precisa liberar essa palavra do Senhor sobre a tua vida todo dia. E você precisa colocar essa palavra do Senhor em prática. Não aceitar as acusações do teu adversário, do adversário das nossas almas, amém? Nós precisamos, nós carecemos, nós dependemos de Deus, nós caminhamos na dependência de Deus, e como caminhamos na dependência de Deus, nós já sabemos que a graça dele nos basta, e que o poder dele se aperfeiçoa no meio da nossa fraqueza. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 até o versículo 30, diz bem assim a palavra do Senhor. E hoje Deus ele está dizendo isso para você. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para as vossas almas, aleluia, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Depois de fazer essa leitura, eu quero dizer a você que Deus, ele é Emanuel, Deus, ele é Deus conosco. Nós não estamos debaixo de um jugo de orfandade. Nós somos filhos de Deus. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos. Então, nós temos a paternidade espiritual dele. Outra coisa que eu quero relatar para você aqui hoje, Deus é aquele que peleja pela sua igreja. Deus, ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito. E eu quero dizer a você também que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. É momento de você entender que hoje ele está dizendo para você, vinde a mim. Vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, porque eu te darei o descanso que você procura, o descanso que você necessita, está no Senhor Jesus, aleluia. Sabe, a gente vive uma vida nesse mundo tão turbulento, nesse mundo tão cheio de atividade, cheio de coisas para fazer, que às vezes nós, de certa forma, esquecemos disso.
Esquecemos que nós temos um Pai celestial, um Pai que cuida da gente, um Pai que está disposto a fazer o melhor pela vida dos seus filhos. Aleluia. Glórias a Deus. E eu quero dizer a você, meu querido, que você não está sozinho. Deus, ele é contigo. Deus, ele é contigo, minha querida. Deus, ele te chama de filho. Deus, ele te chama de filha. Aleluia. E Deus, ele peleja pela sua igreja. Deus, ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Deus, ele tem pensamentos bons ao nosso respeito. E ele tem um futuro maravilhoso para cada um de nós. E é no meio dessas lutas diárias que nós estamos passando, é no meio dessas provações que nós estamos vivendo, é no meio de todo esse processo, é no caminho do processo que o poder do nosso Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É no meio desse processo que a graça de Deus, ela nos basta, ela é suficiente para nós, aleluia. E eu quero dizer a você que o espinho na carne, ele é usado pelo próprio Deus para manifestação do poder dele. Ele revela a soberania de Deus, ele revela a supremacia de Deus, aleluia. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não perca o seu tempo, não deixe passar essa oportunidade, se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o seu like. Curta, comente e compartilhe com os teus familiares e com os teus amigos. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a cada um de vocês que tem assistido ao nosso Palavra Profética, que tem compartilhado e que tem comentado. Glórias ao nome do nosso Deus, amém? E nos vemos no próximo Palavra Profética. Até a próxima!